Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado e valoroso irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro dia recebermos do Senhor um dia para que possamos trabalhar na sua palavra e servirmos na sua obra. Nossa meditação de hoje, dia 22/11/2024, continuará no segundo livro de Samuel e trabalharemos o capítulo 17, versículo 23, como referência da nossa meditação. E nele está escrito: vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. O cenário aqui, ele vem da referência do nosso devocional do dia anterior, em que Davi a rebelião de Absalão, e Absalão está preocupado agora, já que ele já está, vamos dizer assim, instituído dentro de Jerusalém, e agora ele tem uma preocupação do que fazer. Ele tem uma preocupação do que fazer, como ele deve agir agora para evitar que seu pai, o rei Davi, ele possa representar um perigo para o seu reino, né? Para os seus intentos, que até o presente momento nós trabalhamos como os intentos perversos. E aí a gente volta para o cenário que Absalão busca um conselho em Aitofel. Como nós sabemos, Aitofel, já desde o tempo de Davi, é um homem em que os seus conselhos têm grande valor, porque a própria palavra do Senhor diz que é como se ele fosse a própria palavra do Senhor, Aitofel, para aqueles homens. E Absalão, nesse processo, ele começa a fazer uso de Aitofel. E ele faz uso de Aitofel, e no nosso devocional de ontem, claramente, nós vimos que Aitofel lhe deu um conselho ruim. E nós tomamos também como referência que quando Davi tomou conhecimento que Aitofel havia, vamos dizer assim, passado para o lado de Absalão, fazendo-se uma clara alusão à sua traição, uma clara alusão a que seria perigoso a presença de Aitofel ali, e até a Bíblia não esclarecendo os motivos que levaram Aitofel a se levantar contra Davi, pelo menos até os capítulos que nós estamos lendo. Davi orou ao Senhor para que Aitofel tivesse, vamos dizer assim, causasse confusão, não tivesse utilidade para Absalão, levasse Absalão com seus conselhos, na verdade, à queda. Logo em seguida, aparece um personagem na história. Antes desse personagem na história, convém dizer que o conselho que Aitofel passa para o rei Absalão é um conselho muito interessante, muito inteligente, muito sábio. É um conselho com grande peso e grande valor. E isso você vê muito claramente que quando chega lá no versículo 4 do nosso capítulo 17, a Bíblia registra: e esta palavra apareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. A palavra de Aitofel, ela propõe que, naquele momento, o rei desse 12.000 homens
para que pudesse fazer uma perseguição direta a Davi, aproveitando que ele estava assustado e cansado. Ou seja, Davi não teria possibilidade de se planejar, se estruturar para poder reagir a Absalão. Então, pegaria Davi de surpresa. E Aitofel, ele se coloca à disposição para que ele próprio faça isso, para que ele próprio vença Davi e traga todos os homens que servem Davi para servir o rei. O rei se alegra, o rei Absalão, o rei usurpador, se alegra do conselho. Mas, como nós dizemos, e que nós devemos ter em mente, e o nosso coração deve estar descansado frente a certos acontecimentos da vida, a Bíblia diz que, mesmo se agradando do conselho dado por Aitofel, olha o que a Bíblia traz no versículo 5. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Interessante, para você ver como é que é o agir de Deus. O rei Absalão, satisfeito com o conselho, mas ainda assim resolve ouvir um outro conselho. E aí o conselho desse personagem que vai entrar aqui na história, ele é interessante. Ele é interessante que quando a gente vai lá no capítulo 15, esse Uzai, ele aparece Davi subindo ali o Monte das Oliveiras, já praticamente depois do cume, quando foi para adorar o Senhor, quando foi para, vamos dizer assim, chorar, e quando foi para se colocar, entendendo que o Senhor estava trabalhando, era ação do Senhor, era para ele, era ação da própria justiça do Senhor sobre Davi. Ele não se rebelava contra o que estava acontecendo, na verdade, ele encontra um personagem chamado Uzai. E Uzai, ele aparece Davi com as vestes rasgadas e com a cabeça, com a terra sobre a cabeça, mostrando a sua tristeza, mostrando a sua solidariedade, mostrando, vamos dizer assim, a sua postura de submissão e de lealdade a Davi. Davi diz para ele que não seria interessante ele seguir com Davi, porque ele seria mais um peso, mais uma responsabilidade, mais um fardo numa situação difícil que Davi estava vivendo. E Davi então o instrui, Davi solicita para ele que ele volte para Jerusalém, né? Ele se coloca como servo de Absalão, e o propósito dele é que para que ele possa dissipar os conselhos que Aitofel dará a Absalão. E interessante é justamente essa vontade de Davi aqui, que está no capítulo 15, que vai agora, vamos dizer assim, ser vamos dizer assim, manifestada ali, porque o rei se aconselhou de Aitofel. O rei já havia se aconselhado e Aitofel já tinha dado aquele conselho perverso que ali, vamos dizer assim, selava de vez a impossibilidade de um relacionamento, de uma reaproximação, de um pedido de perdão da parte principalmente de Absalão em relação a Davi. Ou seja, quando Absalão ele faz uso, ele entra, né? Ele tem relações sexuais publicamente, em especial de forma pública, com as mulheres de Davi, isso. Ou seja, tudo é trabalho de Deus, é a confirmação das profecias que Natan jogou sobre a casa de Davi. Tudo está se movendo. É agora o conselho que Uzai se levanta contra os conselhos de Aitofel. E o conselho que Uzai dá é um conselho diferente. Ele propõe que, na verdade, primeiro ele começa dizendo ao rei que o conselho de Aitofel é mau. E aí ele segue explicando. O que ele propõe é que, primeiro, o rei junte todo o povo de Israel para que saia numa caçada de Davi.
porque ele, antes dele dizer isso, ele disse assim, olha, Reis, tu sabe que teu pai é um pai de guerra, é um homem de guerra. Os homens que estão com ele são homens valentes, são homens fortes, são homens perseverantes, são homens capazes de mover, de se levantar e de vencer grandes batalhas. E ele faz analogias nesse sentido. Primeiro ele coloca o temor no coração do povo de Israel, no coração do rei. Ele diz assim, então te proponho primeiro junto ao povo, que isso daria toda a possibilidade, todo o tempo do mundo para que o Sai pudesse avisar Davi, para que Davi se planejasse para que viria do... E dentro da ação poderosa e maravilhosa do controle de Deus sobre as coisas, o povo, os anciãos, o povo de Israel, aqueles homens, justamente com o rei, acata, acolhe a decisão, o conselho de Usai. E com isso Usai, ele se adianta, ele leva ao conhecimento dos sacerdotes Naamás e Abiatar, dos sacerdotes Zadok dos dois sacerdotes que agora, Zadok, né, e Abiatar, ele leva ao conhecimento deles, que por sua vez leva até os dois filhos deles, que é o Jonatas e o Naamás, e eles vão para avisar Davi. E eles avisam Davi e tal. E no meio de tudo isso, se apresenta também, agora no meio dessa guerra, no meio desse deserto que se forma, Davi agora tem informação e se apresenta um personagem interessante, que são dois personagens, um deles é o Marquis. O Marquis, eles trazem alimento, eles trazem suprimento para que aqueles homens ali possam se alimentar e ter suas estruturas, porque no coração desses homens eles dizem o seguinte, a gente vê lá no finalzinho do versículo 29, quando ele diz assim, eles levam tudo isso porque eles dizem, este povo no deserto está faminto e cansado e sedento, fazendo com que Deus, além de trabalhar na possibilidade, ou seja, desfazendo os planos, os desejos de Aitofel para com Absalão, além de trabalhar ali naquele campo, Deus trabalha também no suprimento para um povo que, segundo a própria Bíblia, está cansado, sedento e faminto. E aí, justamente dentro desse cenário, dessa perda de posição, dessa perda de utilidade, já que Aitofel era uma própria voz que fosse a voz do Senhor, a vaidade, né? A vaidade abate o coração de Aitofel, levando Aitofel a praticar o ato que nós vimos, que foi o início do trabalho do nosso versículo, ou seja, ele foi para a sua casa e organizou toda a sua casa e se enforcou e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. O interessante aqui é que é justamente característico das pessoas quando se vê sem utilidade na sua vida, assim na nossa vida prática. Por isso que muitas vezes as pessoas ao nosso redor, quando são levadas à prática do suicídio nas suas vidas, elas entram numa situação que às vezes você nem percebe. Observa só, Aitofel, ele se sente ferido, ele se sente agora inutilizado perante para servir o seu próprio rei. A sua grandeza, a sua, vamos dizer assim, a sua utilidade, ela passa a ser questionada no seu coração. Ele vai, ele organiza tudo o que precisa se organizar, mas ele prefere não viver mais. E por vezes também isso deixa uma lição que o quanto a gente pode estar vivendo de uma forma muito focado na nossa vaidade, muito focado naquilo que a gente espera que as pessoas entendam que a gente pode ser útil para elas. E às vezes as coisas não funcionam assim. Então o Senhor vai trabalhando na vida de Davi, vai trabalhando em Absalão e vai preparando, porque as coisas elas estão sempre ficando difíceis. Mas sempre voltando aqui o foco. Tudo isso é resultado do pecado de Davi contra Batseba. O pecado de Davi contra Batseba que atinge a sua casa.
tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso e que Deus possa cuidar da gente com sua misericórdia e suas bênçãos.